Glória a Deus, Senhor. Louvado é teu nome, Jesus. A gente às vezes, hoje eu tive que vir pensando assim, o que eu ia dizer, o que eu ia falar, porque nós crentes, às vezes eu acho que a gente é meio doido, né? Porque não importa o estado que a gente está sempre dando glória a Deus, né? A pastora falando de louvor, eu nos momentos mais difíceis, eu louvo. Glória a Deus. E é uma coisa que acalma muito meu filho, que é o louvor. Amém. Eu acho que ele me ensinou a louvar, porque eu louvo e ele sorri, ele fica alegre. Parece que naquele momento ele está sem dor. Glória a Deus. E hoje eu tinha que louvar antes, porque o Senhor me disse que antes de começar a falar, há um tempo atrás ele me falou isso, eu ia ter que começar a louvar. Glória a Deus. E louvar para mim é muito difícil, assim, né, em público. É uma coisa que eu nunca imaginava fazer. E o Senhor vem me apertando. Eu digo que Ele me chuta, né? Ele vem me chutando assim. Tu tem que louvar. Antes de tu levar minha palavra, tu tem que louvar a mim. Oh, aleluia. E é tempo, né? Tempo da gente entender isso. Amém. E mais uma vez, vamos falar de Jó. Glória a Deus. Pode pensar assim, você não pode pensar assim, de novo Jó. Mas, gente, a gente vive hoje como se fosse lá na época de Jó. É verdade. Glória a Deus. Eu digo que a gente não tem mais assim lutas. A gente já está na Terceira Guerra Mundial, mais crente. Só que não sabem ainda que já chegou a Terceira Guerra Mundial. Mas a gente está vivendo. Aleluia. Tem dias que é uma guerra, é uma terceira guerra, não é mais nem luta. Verdade. Assim, temos que matar um leão por dia. Tem dias, eu não sei leão, eu sei que porco a gente fala vara, a abelha come leão, não sei como é que é, mas deve ser, vamos dizer que é matilha, sei lá, mas sabe, não é só um leão, É verdade. são vários. Glória a Deus. Hoje eu vim pela glória de Deus, Glória a Deus, Senhor. Aleluia. né? Eu já tinha dado minha palavra para o pastor, mas quase que não deu, Glória a Deus, Pai. porque parece assim que o inimigo vem a cavalo, né? Tem dias, mas glória a Deus. Vamos abrir em Jó. Glória a Deus, Senhor. Jó. Meus olhos estão bem ruins. Oh, Deus Pai, poderoso. Oh, Jesus, Jesus. Jó 1, do 6 ao 11. Oh, aleluia. E vindo um dia em que os filhos de Jó vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Oh, Jesus. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra Oh, glória a Deus. Aleluia. e passear por ela. Amém. Glória a Deus, Senhor. Tu vê que não é lorota, né? Não é conversa de crente. É verdade. Ele anda por aí. E a gente tem que tentar, dia após dia, sanar as brechas. Amém. É verdade. Porque ele estaria à espreita, só esperando. É. Glória a Deus, é verdade. Não é fácil. E disse o Senhor a Satanás: olha que foi o Senhor que falou a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Amém. Glória a Deus. Jó é o cara, hein? Amém. Aleluia. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Oh, glória a Deus. Porventura não cercaste tu de bens a ele e a casa e a tudo quanto tem? Glória a Deus. A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Amém. Aumentado na terra. Glória a Deus. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfemas de ti na tua face. Deus. Aleluia. Tu vê que Jó tinha tudo mesmo, né? Por que reclamar
para Deus se tu tem tudo, tu tem saúde. Jó era um dos homens mais ricos da época. No caso, hoje, bilionário, com muitas cabeças de gados e terras, né? Filhos adultos. E Satanás, ele comenta, né, de Jó. Quer dizer, Deus fala de Jó e ele aproveita, porque ele deve pensar, né? E o Senhor realmente diz que permite a Satanás que toque, né, na vida de Jó. A primeira coisa que Satanás tocou foi na riqueza de Jó, né? Nos animais, porque Deus diz, não toca na pele de Jó, né? Mas toque no resto. Satanás tomou os 10 filhos, tudo num dia só. Jó perdeu tudo num dia só. Toda a riqueza. Os 10 filhos, que eram 7 homens e 3 mulheres. E uma das mensagens do livro de Jó, por que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele? Por fim, quando Satanás volta e fala para Deus que, porque Jó perdeu tudo, perdeu os 10 filhos, toda a riqueza dele, estava na pobreza, mas não reclamou para Deus, não disse para Deus, por quê? Não, né? A gente até tem, com certeza eu perdi, né? Porque eu perco as passagens. Quando ele está nessa situação e Deus permite daí porque daí Satanás fala, né? Não, mas eu não toquei nele ainda, só toquei ao derredor dele. O Senhor permite que então Satanás toque na vida de Jó. E realmente, né? Ele pega uma chaga maldita, né? Ali diz que ele fica se coçando com um pedaço de algo, né? Aqui até diz uma telha, mas são várias. E até a esposa dele vem e diz, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó em momento nenhum faz isso. Glória a Deus, aleluia. Né? É verdade. Ele ainda diz para ela, no capítulo 10, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Se tá bom, amém. Se tá ruim, amém. Né? Aleluia. Alguns dizem que só os pecadores sofrem. Não acreditem nisso. Não. É verdade. Não é. Porque Deus, ele permite que venha sofrimento sobre nossas vidas. É verdade, O Senhor, ele te conhece, né? amém. Por muitas vezes ele permite o sofrimento, não por pecado. Porque os amigos de Jó, durante todo esse tempo de sofrimento, ficaram ali, né? Eles até falaram biblicamente com Jó, mas eles diziam para Jó que ele tinha que confessar o pecado dele, porque era por causa de algum pecado que ele estava sofrendo. E não era por isso. É verdade. Jó nem sabia, né, que ele tinha havido uma conversa de Deus com Satanás, né? Glória a Deus, é verdade. E eles instigando Jó a confessar o pecado dele. Eles até se compadeceram do que estava acontecendo, sim, mas Jó não admitiu isso. Jó não aceitou o que eles disseram para ele. Aleluia. O Senhor às vezes permite, aqui no caso, Deus conhecia Jó, conhecia o coração de Jó, mas às vezes na nossa vida, Deus permite sofrimentos porque Ele quer nos moldar. Aleluia. Porque às vezes é só passando por algo que tu começa a moldar teu coração, modificar o que tu sente.
Jó teve a fé dele provada Glória a Deus. e aperfeiçoada. Amém. Aleluia. Jó até deu uma reclamadinha, mas no caso ele pedia para Deus para levar ele, matar ele, porque o sofrimento era muito. Ele não reclamou do que aconteceu, ele não disse porque Deus não. Ele até perguntou por que Deus permitiu que ele nascesse para passar por isso. Glória a Deus. Senhor. Ele sabia que era a permissão de Deus, mas ele queria que Deus não tivesse deixado ele nascer. Ele dizia que não deveria ter sido gerado no ventre da mãe dele, para não ter que passar por aqui. Ele não queria ter passado, mas ele não reclamou. Amém. Verdade. Às vezes a gente reclama. Eu por muito tempo perguntei para Deus. Meu filho tem 21 anos. Por muito tempo eu perguntei para Deus por quê. Quando ele nasceu, então, porque o que eu mais orava na minha gravidez, eu orava, nem conhecia a palavra de Deus, mas eu orava. Eu pedia para Deus assim: Senhor, nem conhecia Deus, não era evangélica, nada. Eu frequentava tudo que era religião, menos evangélica. Mas eu dizia para Deus assim: Deus, que eu tenha um bom parto e que meu filho nasça com saúde. Aleluia. Glória a Deus. E o que aconteceu? Eu tive um péssimo parto. Eu quase morri com uma infecção porque deixaram ele passar do tempo. Não fazia uma cesárea, porque uma menina de 17 anos tem que ganhar de parto normal. Eu não tinha espaço. Tiraram ele morto de dentro de mim. Meu filho nasceu sem saúde nenhuma. E aí, como não dizer para Deus? E aí, Deus? Época de revolta. Imagina uma adolescente, né? Que parou a vida para cuidar de um filho deficiente. Ali me disseram no outro dia: mãe, ele vai ter alguma deficiência, a gente não sabe o que, não sabe se vai viver 1 ano, 2 anos. E aí começou a batalha. Imagina, mãe solo, né? E sofrimento em cima de sofrimento. Depois Deus me enviou um marido, que eu pensava: como é que eu vou um dia arranjar um marido com um filho deficiente, especial, que mais vive em hospital do que em casa? Deus enviou um marido, que hoje diz pra mim: se fizer um DNA, vai dizer que eu sou filho, que ele é meu filho. Glória a Deus. Que ama ele. Amém. Mas as batalhas não acabaram. Depois disso, eu ainda cogitei a Deus. Eu disse: Senhor, por que tanto sofrimento? Porque amar, eu amo meu filho assim, mais do que tudo, não, porque a gente tem que amar primeiro a Deus, depois os filhos. Mas na terra é o que eu mais amo. A deficiência dele não me faz mal, não é isso, mas é o ver ele sofrer. Glória a Deus, é verdade. Porque ele não sabe falar, ele não sabe expressar nada. Com o passar dos anos eu fui conhecendo quando ele estava com fome, quando ele estava com sede. Ele não sabe falar nada, ele não sabe expressar. A gente sabe que ele reconhece algumas vozes porque ele sorri, dependendo da voz. Tem vozes que ele gosta muito. Ele não sabe apontar: mãe, dói aqui, dói ali. Ninguém sabe. Às vezes eu sei que ele está com muita dor e eu tenho que adivinhar. E por muitas vezes eu cogitei Deus. Quando veio o primeiro Covid, eu digo que Deus chuta a gente, né? Ele me chuta, literalmente ele me chuta. Ele disse pra mim, em sonho, ele me mostrou sobre uma doença. 1 semana antes de aparecer o Covid, ele me mostrou sobre uma doença. Que eu e meu esposo, a gente ia ser contaminado. E eu não entendi aquilo. Isso em sonho. Eu disse: contaminado? Só que o Eduardo ali não estava contaminado, mas que eu e meu marido íamos ser contaminados. Alguns dias depois, eu já estava acordada. Eu estava vindo da casa da minha mãe, que é na frente do sítio, a pastora conhece lá. E quando eu estava chegando perto da minha casa, eu vi um anjo caminhando assim, entrando para dentro da minha casa. Eu parei e disse assim: ué, um anjo? Por que Deus enviaria um anjo para dentro da minha casa? Fiquei cabreira, né? Mas, amém. Naquela noite eu tive um sonho. E nesse sonho, houve um grande milagre. Porque Deus colocou um anjo na minha frente, e esse anjo, com 2 garrafas vazias, transparentes, ele enchia a vazia com a outra vazia e caía água cristalina dentro. Aleluia!
E eu pensei assim, meu Deus, que milagre! Brotando água de uma garrafa vazia dentro de outra vazia. Amém. 4 dias depois surgiu o Covid no mundo. Alguns dias depois meu marido adoeceu e eu já estava paranoica, né? Ia no mercado, chegava, tirava a roupa, tomava banho com medo de pegar aquela doença. E meu marido já não levantava mais, não queria ir para o hospital, porque diziam que se não tivesse com falta de ar, não era para o hospital. O homem estava morrendo, mas não tinha falta de ar. Aleluia. Mas daí o sobrinho desse pretinho, vai para o hospital da brigada, o teu brigadiano vai para lá. Aleluia. Glória a Deus. Foi, meu padrasto levou ele dentro do carro. Ele antes de sair beijou o Eduardo na cama. Glória a Deus. E foi. E eu 7 dias dentro de casa, isolada, porque ele chegou no hospital com já 25% do pulmão comprometido, mal, com Covid, e ninguém sabia o que bicho era esse. E eu dentro de casa sozinha com meu filho, e eu preciso de ajuda para tudo com ele, porque ele é pesado, para dar um banho, tudo é de 2, né? Minha mãe entrava às vezes com máscara, tudo para me ajudar a fazer algo com ele, já saía, porque eu tinha medo de contaminar ela, ninguém sabia o que era aquilo. Eu com sintoma em casa de Covid, só não tinha falta de ar. E eu pensava, eu não posso ir para o hospital, eu tenho que cuidar do meu filho. Se eu morrer, eu morro com ele. Glória a Deus. Depois disso, meu marido com 8 dias ganhou alta, veio para casa. A gente até tem algumas sequelas, né? Porque ele deixa. Gente, foi os 7 dias de vida do Eduardo mais perfeito, eu acho, nesses 21 anos de vida dele. Glória a Deus. E depois eu entendi que era tudo aquilo que Deus me mostrou. A gente seria contaminado. Deus enviou aquele anjo para proteger meu filho dentro da minha casa. Glória a Deus. Aleluia. E o grande milagre da água era esse. Amém. Nós dois pegar uma criança especial Senhor. e ele não pegar nada. Aleluia. Glória a Deus. Foi os 7 dias que, até hoje, eu digo que foi o único 7 dias que ele dormiu todas as noites. Perfeito. Glória a Deus. Porque eu tava mal. A minha mãe perguntava, tu não tá bem, né? Eu dizia, eu tô bem. E eu mal. Eu não comia, porque eu só sentia náusea. Tudo que eu botava na boca eu vomitava. Com vários sintomas ruins mesmo. E eu dizia, não, eu tô bem. Depois disso, depois de 2, 3 anos, pegamos Covid de novo. Porque nesse tempo eu não entendi. Depois de um ano, né? Eu continuei cogitando Deus. Deus, por que fazeste meu filho sofrer? O Senhor tirou tudo dele. Eu disse isso para Deus. Tu tirou tudo dele. O meu filho não enxerga. O meu filho não pode correr. Ele não pode sentir o vento. Ele não pode nada. Ele não pode olhar um pássaro, porque eu amo a natureza. Meu filho não pode fazer nada. Tu não permitiu nada. Por que tu mantém ele aqui sofrendo, Deus? Aleluia. E veio o Covid. E aí meu filho pegou Covid. E eu levei ele para o hospital de minha mãe e disseram assim, mãe, ele tem que ficar internado, mas sozinho. Eu disse, não, eu estou com Covid. Eu fico com ele, não pode. E eu disse, gente, ele não pode ficar sentado no internado, ele não se comunica, ele não fala nada. Quem vai alimentar isso, aquilo, eu sabia que ele ia ficar em algum canto jogado. E aí a enfermeira disse para mim, eu te entendo, mãe, mas faz o que teu coração espera. Eu vou levar ele para casa. Se ele tiver que morrer, ele vai morrer em casa, do meu lado. Glória a Deus. Aleluia. Durante 2 noites, eu tinha certeza que eu não ia acordar, porque ele já não respirava mais. Era muita secreção dentro do pulmão. Ele ia dormir quase sem respirar. E eu me ajoelhava e dizia, Senhor, ele está nas tuas mãos. Mas eu tinha certeza que ele não ia acordar. Aí eu cochilava e acordava, ia lá, olhava, ele estava vivo. 2 noites foi assim. Aleluia. E Deus curou. Aleluia. Aleluia. Deus, Senhor. E aí o Senhor veio e me disse assim, Aleluia, Senhor. o Eduardo, quando eu levar ele, vai ser porque eu quero. Oh, Deus. Eu não vou levar porque tu não quer ver ele sofrer. Glória a Deus. Não é por causa disso que eu vou levar. E aí, nesse dia, eu comecei a entender
que nem todo sofrimento é por causa de um pecado. Não. Glória a Deus, é verdade. Depois desse dia, o Senhor começou a dizer, olha que eu já era batizada e crente há anos. E agora, depois do Covid, eu fui entender. Aí que o Senhor começou a moldar meu coração e meu interior. E eu comecei a entender. Então, amém? O Senhor, Ele botou 4 anjos ao redor da cama do meu filho e me disse assim, o dia que ele for recolhido, esses são os anjos que eu vou vir buscar. Aleluia. Aleluia. E aquilo entrou assim como um alívio no meu coração. Aleluia. E aí o Senhor me disse assim, ele não tem pecados. O dia que ele for recolhido, ele vai para junto do meu trono. Glória a Deus. Ele não vai passar por julgamento, porque ele não tem pecado. Durante a vida ele não teve consciência. Ele não tem consciência. E isso acalmou meu coração. E hoje quando eu vejo ele sofrer, dói. Tem dias que às vezes eu digo, tem dias que o coração sangra literalmente. Tem dias que eu só choro, que eu nem falo nada. Porque eu vejo ele sofrer. Essa semana foi um dia, né? Que depois dessa infecção respiratória ele tomou muitos antibióticos e ele tem um rim cheio de pedras, né? E ele sempre bota as pedrinhas, bota, só que depois desses 2 meses ele começou a botar muita pedra. Mas ele não sabe dizer, mãe, tô com dor no rim. O médico disse que não tem que fazer. Se entupir alguma pedra trancar, tem que correr para o hospital. Enquanto colocar, também. Só que essa semana ele botou... Quando eu tirei a calça dele para trocar a fraldinha, eu vi que era sangue. Não era urina, era sangue. E aí eu pensei, Senhor. Mas aí quando eu abri, eu vi que tinha vindo, né? As pedras enormes que tinham rasgado. E aí eu penso, tudo é para moldar, né? É um sofrimento que o Senhor hoje, Ele me mostrou por que eu tenho que passar por tudo, por que eu tenho que tolerar tudo, por que eu tenho que aguentar tudo. Como eu já disse em vários vídeos, o sofrimento de hoje é o testemunho de amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Durante esses 2 meses que começou essa infecção respiratória, que eu estava parada em casa, cuidando já dele, porque quando eu saí da outra congregação, eu disse, eu vou descansar e cuidar do meu primeiro ministério, que é meu filho. Aleluia. E o Senhor começou a me chutar nesses 2 meses, dizendo, tu vai ficar aí? Tu não vai ir? Amém. Às vezes eu tinha como vir com o Junê, mas às vezes não, mas eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que tirar a secreção dele, né? E aí, de novo, o Senhor me mostrou. Quantas vezes tu foi e quando eu estava saindo, chorando no carro, tu me pedia, Senhor, provenha da sede, da fome, de qualquer coisa pro meu filho. Porque ele não sabe pedir. A pessoa que cuida dele hoje, estando eu e meu marido aqui, vai meu pai e a minha mãe, mas eles não alimentam e não conseguem trocar fralda. Eu deixo ele alimentado e trocadinho. Ele é adulto, ele tem 21 anos, ele não come mais que nem um bebê. Então ele fica algumas horas sem comer. Mas é porque ele não pede comida. E aí a gente consegue, às vezes, vir os 2 juntos. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor me disse, quantas vezes tu pediu para mim prover? Quantas vezes? E aí eu entendi. Aleluia. Então eu penso assim, claro que às vezes a gente deixa brecha, o inimigo às vezes entra e nos atinge naquilo que mais nos afeta. Sim, porque às vezes, mas nem sempre o sofrimento vem do pecado, não. É verdade. Glória a Deus. Deus quer te mudar, Deus quer te ensinar, Deus quer te usar. E o Senhor disse para mim, vai, porque está chegado o tempo. Glória a Deus. Ele disse para mim, é tempo de tu chorar para mim. Amém. É tempo de tu ajoelhar e orar. Mesmo que tu não consiga falar. Porque eu vou dizer para vocês, de todas as vezes que eu oro durante o dia, vamos supor assim que eu pare para orar 5 vezes. Às vezes eu consigo uma orar, as outras 4 eu só choro. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. E aí eu entendi, porque Deus tinha me dito, é tempo de tu chorar aos meus pés. Amém. Não precisa falar nada, filha, mas chora. Amém. Glória a Deus, Pai. Então a gente tem que entender. Jó,
No final, o que Deus fez para Jó? Devolveu tudo 3 vezes mais, né? Eu não me lembro direito, mas devolveu todos os filhos. Não é o mesmo filho, mas Glória a Deus, Senhor. curou ele. Aleluia. Ele recebeu tudo, É. tudo de novo. Então, que passe 1 ano de sofrimento, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Glória a Deus. Meu filho sofre há 21 anos. É, aleluia. E eu sofro em ver ele sofrer. Oh, glória a Deus, Senhor. Quantos anos ainda vai levar? Não sei. Mas hoje eu entendi que mesmo em sofrimento vai ser dando glórias a Deus Aleluia. e estando na casa Deus, dele. Senhor, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Era isso, irmãos. Aleluia. Quero convidar a pastora minha Amém. orar por nós, Aleluia. agradecer a oportunidade. Senhor, glória a Deus.